aqui, você nem queria vir. Mas o Espírito Santo te trouxe. Abra o seu coração. Abra, porque essa palavra, ela vai vir. E ela vai cair em uma terra boa. Fala assim: eu sou essa terra boa. Eu sou essa boa terra. E eu darei fruto a 100 por 1. Glória a Deus. Agora eu vou começar. Estava faltando, né? Queridos, o princípio que gera prosperidade. Se eu fosse colocar... Ô Daniel, acho que está muito alto aqui para mim. Se eu fosse colocar outro tema, eu colocaria a oração de Elias. A oração do profeta Elias. Que oração é essa? Meu Deus, quando eu descobri, me caiu uma ficha. Caiu uma ficha não, caiu todas as fichas, né? Todas foram por água abaixo. O princípio que gera prosperidade. Sabe quando a gente se pega nessa mensagem, já dá uma travada aqui? Quando a gente associa prosperidade com riqueza. Aí já quebrou. Se você entrou aqui pensando assim, quebrou agora. Muitas pessoas se pegaram nesse ponto, prosperidade, riqueza. Vou lá para pegar minha chave, eu não vou entregar chave nenhuma aqui hoje, tá? Não vou entregar a chave de casa, não vou entregar a chave de carro novo, não vou entregar nada. Se você veio buscando isso, sinto muito em te dizer, não sou eu que vou te entregar. O Senhor, Ele vai te entregar. Mas prosperidade não tem a ver com riqueza. Tem muito rico que não é próspero, e tem muito próspero que não é rico. Quantos aqui são prósperos? Glória a Deus. Quantos aqui entendem que são ricos, financeiramente mesmo? Ricos. Tá vendo? Prosperidade não tem a ver com riqueza. Caminha junto, mas não tem nada a ver. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em 1 Reis 17. Eu vou ler do 1 ao 16. Eu vou ler na King James 1611 fiel, tá? Se você não tiver aí, eu leio aqui pelo meu. Vai dizer assim o texto, e preste bem atenção no texto. O gasofilácio está aqui no momento em que a palavra falar com você. Não se acanhe. Pode vir trazer seu dízimo, pode vir trazer sua oferta, pode mandar sua primícia. Deixa o Senhor falar com você. Amém? Não vai ter um momento específico que eu vou parar e falar de oferta. Você pode se levantar, fica à vontade. A casa é do Pai. Vai dizer assim o texto. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor, o Deus de Israel, diante qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Versículo 7. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva. Dá uma paradinha aí. E sucedeu depois de algum tempo que o ribeiro, ali está escrito riacho, secou porque não tinha... Mas quem falou que não ia chover? Elias. Então, pega esse ponto aí. Versículo 8. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. E eis que tem ordenado a uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que
a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-la, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: como vive o Senhor, o teu Deus, nenhum bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar, preparar para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias disse: não temas, vai e faz tu como disseste, porém disso faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traze aqui, e depois faz para ti e para o teu filho. Aqui já é outra chave. Ela tinha alimento para ela comer, fazer ali o pão para ela e para o filho. E depois disso ela ia morrer. E ele disse assim: vai e faz conforme tu disseste, mas primeiro traz para mim. Primeiro traz o que me pertence. Depois você faz para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco o cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ela e a sua casa muitos dias, e a barrica de farinha não se consumia, tampouco o cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou pelo profeta Elias. Então aqui agora, essa mulher, essa viúva, ela já tinha sido preparada. Fala assim: a viúva já havia sido preparada pelo Senhor. Porque quando o Senhor disse a Elias: vai a Sarepta, que é de Sidom, eu já ordenei. Ele já tinha dado uma ordem a uma viúva alimentar o profeta. Ele já havia dado ordem para uma viúva preparar comida para o profeta. Só que aqui entra um detalhe. O profeta estava no ribeiro, que estava de frente ao Jordão, a um rio. Vou traduzir na nossa linguagem de hoje. Ele estava num poço pequeno, bebendo água, que estava de frente ao mar. De frente a um rio, que ele podia beber à vontade. Mas a palavra do Senhor veio a ele e disse: vai a Sarepta, que lá tem uma viúva que vai te alimentar. Se o profeta neste momento olha para a necessidade que estava em sua volta, ele tinha dado um de ponta dentro daquele rio. Porque o rio está na sua frente. Ei, presta atenção, o mundo está na sua frente, com uma imensidão de água, mas você tem que ir se alimentar da viúva. Se o profeta naquele momento olha aquela situação e vê aquele mundo velho de água ali e fala: não, eu não vou não, aqui tem mais água, vou caçar o que com essa viúva? Mas Deus já havia dado ordem a uma viúva que alimentasse o profeta. Eu quero chamar a sua atenção aos detalhes desse texto. Eu li muito rápido, mas esse texto aqui está cheio de riquezas, de preciosidades que, se nós aplicarmos na nossa vida, querido, não tem como a sua vida não mudar. Não tem como o Senhor não olhar para você e encontrar um coração disposto a viver uma prosperidade segundo o reino de Deus. Note que Deus já havia escolhido a viúva. E detalhe, ela tinha de comer só para ela e por um dia. Ela tinha farinha e azeite para fazer aquele bolo, comer e morrer. O texto disse isso. Então ela tinha comida para um dia. Então, detalhe, Deus vai te levantar para ajudar alguém quando você estiver na sua pior situação. Deus vai tocar em você, Deus vai mexer em você, mover em você, quando você tiver só para você comer. E Deus vai falar assim: dá para aquela pessoa. Alimenta o meu filho. Irmão, você vir ofertar, você fazer uma ação quando sua conta está cheia de zero. Não que isso seja errado, tá? Mas você fica bem tranquilo. Você fica tranquilão, de boa. Eu vou dar tanto porque ainda vai sobrar tanto. Mas se você tiver só para você e seu filho comer?
Se você tiver só para você e sua casa comer, e o pastor Jacques mandar lá no grupo, precisa de um arroz, e você tem só aquele arroz para você comer, você tem coragem de levantar e ofertar? Você tem coragem de bater no peito e falar assim, o Senhor é que vai prover, toma aqui o meu. Esse é o detalhe do texto. Mas olha só, neste tempo haviam muitas viúvas. Israel estava em guerra. Israel vivia em guerra, então naquele tempo havia muitas viúvas. Sim ou não? Eu não estou supondo não, tá? Estou afirmando. Naquele tempo haviam muitas viúvas. Já leu ali o livro de Reis, de Crônicas, quando o povo vai para a guerra e morre aquele mundo velho de homem? O que acontece com essas mulheres? Fica tudo viúva. E morre de monte. Mas eu quero ler com você na Bíblia para você não falar que eu estou mentindo. Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 4, 25 e 26. Eu te chamei a atenção para você ver os detalhes do texto. Olha só o que está dizendo. Eu, porém, lhes digo a verdade. Nenhum profeta... Não, 25 e 26. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias. Haviam muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, ou 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. 26. E no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, da região de Sidom. Então tinha muitas viúvas. Então qual é o detalhe aqui que Deus olhou nessa mulher e viu que tinha que ser ela? Esquece o profeta, a gente não está falando hoje do profeta. A gente está falando da viúva. Por quê? Por que chamou a atenção? Por que essa mulher chamou a atenção de Deus para ela alimentar o profeta? Lembra que eu disse que o profeta disse que não ia chover? O profeta falou, não vai chover, pronto, acabou. Se não segundo a minha, mas vai lá em Sarepta, tem uma viúva que eu já preparei. Irmão, vamos trazer para nós, como Igreja Orvalho Santo? Imagina como foi o TSD dessa mulher um dia antes. Imagina como foi a oração dessa mulher um dia antes. Aqui agora eu vou imaginar, tá? Que eu gosto de imaginar a oração dos outros. Eu vou imaginar essa mulher falando assim, Senhor, eu tenho comida só para mais amanhã. Pai, não tem mais, acabou. O que eu vou fazer? Meu filho vai morrer. Aí Deus olha para essa mulher e fala assim, tá bom. Vai vir um homem aqui. Você vai pegar o que você tem e dar para ele. Ah, querido, se você entendesse isso aqui. Se você entendesse o que Deus está te falando. Porque primeiro ele me moeu, tá? Tem uma semana que eu estou lendo só esse capítulo de 1 Reis. E toda vez que eu leio está me moendo. Então essa mulher ora e pede o quê? Alimento. Porque é a necessidade que ela tinha naquele momento. Aí Deus então responde, tudo bem, vai vir um profeta, alimenta ele. Vai vir um sacerdote aqui na sua casa, alimenta ele. Deus mais uma vez acertou o seu alvo em cheio. Deus acertou a viúva em cheio, assim, Éder. É essa. Assim como o apóstolo pregou que Deus acertou o alvo, quando em João 3,16 ele mandou o seu filho para morrer por nós, para que se nós crescemos, tenhamos a vida eterna. Mais uma vez ele acertou o alvo naquela viúva. Mais uma vez ele acertou em cheio. Porque aquela viúva tinha um propósito muito além do que ela imaginava. Eu vejo o Senhor nos moldando como igreja. Nos aperfeiçoando como igreja. Nos levando a um nível de maturidade a partir dessa palavra, para cumprirmos princípios que vão mudar a nossa vida. Quero trazer 3 pontos desse texto aqui, para que possamos compreender o princípio da palavra. O primeiro ponto é, o que fazer depois que Deus já te deu a palavra?
O primeiro ponto é esse, porque tem pessoas que vivem de palavras, sim ou não? Só que todo culto ela quer uma palavra nova. Então, o que você faz agora depois que Deus já te deu a palavra? Porque ela já tinha dado a palavra para a viúva. Ela já tinha, e olha só, eu estou falando que Deus deu, eu estou sendo leve, porque Deus ordenou a viúva que alimentasse o profeta. É isso que o texto diz, a gente acabou de ler. A palavra do Senhor veio a Elias e disse, eu já ordenei, eu dei uma ordem. Porque discípulo segue ordem, não segue pedido. Deus não pede para um discípulo. Deus não pede para um servo, Deus dá ordem. A palavra do Senhor é uma ordem, é um mandamento. Ele já tinha dado uma ordem para aquela viúva alimentar o profeta. E o que você faz? O que eu faço depois que eu recebo a palavra? Se você compreender e aplicar esse princípio, é a bênção que vai até você. É a provisão que vai até você. Porque foi o profeta que foi até a viúva. A viúva não saiu atrás de profeta. A viúva fez o TSD, como nós imaginamos aqui, porque eu não imaginei sozinho não, né? A viúva faz o TSD, e sabe o que ela faz agora? Vou pedir que o profeta me confirme, a ver se é isso mesmo. Vou lá no profeta, para ele me confirmar, irmão. Deus já tinha falado com ela. Deus já tinha dado uma ordem para ela. Agora é o profeta que vai até a viúva. Agora é o profeta que chega lá na cidade e a viúva, o texto vai dizer assim, ó, a viúva. Ou seja, não é uma viúva qualquer. É a viúva que o Senhor ordenou, estava lá catando graveto. A viúva que o Senhor tinha dado uma ordem, estava lá para esperar o profeta. E até nisso Deus já tinha preparado muito antes. O ribeiro seca. E o Jordão está à frente do profeta. Aqui eu quero falar só para quem é profeta. Só para quem é sacerdote. Só para quem é escolhido do Senhor. Quando o seu ribeiro seca, onde você mantém a sua visão? Quando o seu ribeiro... Porque seca, viu? Né, pastor Jacques? O ribeiro do profeta seca. E eu não estou profetizando na sua vida que você vai viver uma crise financeira, não. Porque seca. Mas aonde você mantém as suas vistas? É no ribeiro que está na sua frente? É no Jordão que está na sua frente? Cheio de água? Cheio de oportunidade? Ou você dá ouvido à palavra do Senhor? Coloca o versículo 5 aí, de 1 Reis 17. Elias fez o que ordenou o Senhor e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Elias fez o que ordenou o Senhor. Aqui de novo eu volto. Para você que é sacerdote, para você que é profeta, para você que entende que tem um chamado de Deus. Deus não está te fazendo um pedido. Deus está te dando uma ordem. O que você não moveu até hoje na sua vida que Deus já ordenou? O que você não retirou até hoje da sua vida que Deus já deu uma ordem para tirar? O que você não colocou na sua vida até hoje que Deus já deu uma ordem para você colocar? O que você não resolveu ainda que Deus já deu uma ordem para você resolver? O que você ainda não começou a cumprir de princípio que Deus já deu uma ordem para você cumprir? É só para quem é sacerdote. Amém? Você que não é, para dar uma relaxada aí. Ah, não foi para mim, glória a Deus. Segundo ponto. Qual foi o primeiro? Vocês nem lembram, hein? O que fazer depois que Deus já liberou a palavra? O que você faz então? Quem quer arriscar? Coloca em prática, muito bem. Estamos aprendendo no curso de intercessão que fé é cumprir aquilo que Deus já...
Esquece Hebreus capítulo 11. Esquece que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Não quero dizer sobre essa perspectiva. Fé é você saber que Deus já falou com você. Fé é você ter certeza que você já recebeu uma ordem de Deus. E agora o que você faz? Dá o passo, irmão. Dá o passo, Deus já falou com você. Dá o passo, Deus já te deu uma ordem. O que você está esperando? Segundo ponto. Você tem conseguido reconhecer os sacerdotes que Deus levantou? Porque a ordem de Deus para aquela viúva é para alimentar o profeta. Aí vamos colocar que chega eu lá, todo na pinta assim. E peço àquela viúva pão. E aqui eu estou me colocando como não sendo um profeta, não sendo um homem de Deus. Imagina se essa mulher pega esse pão, entrega para esse homem qualquer que passa, aí passa pouco tempo, vem o profeta. Ei, eu vim comer um pão. Ela ia ter pão? Você tem reconhecido os homens que Deus levantou? Irmão, é fácil se reconhecer se um homem ou uma mulher é de Deus ou não. Quer aprender? Quer ou não? Quantos aqui já compreenderam e já tiveram a revelação de quem é o Cristo? Pode levantar a mão, não precisa ficar com vergonha não. Já compreendeu? Você olhou para essa pessoa e ela se parece com esse Cristo? Ela fala como Jesus? Ela anda como Jesus? Ela come como Jesus? Ela se veste como Jesus? Sim, pastor. Então ele é um homem de Deus. Não, pastor, ainda tem uns palavreados errados, ainda tem umas conversas estranhas. Irmão, cai fora. Estava falando com o Jadson ali hoje. Passou um morador de rua ali que entende da Bíblia, tá? Deus vai colocar muitas pessoas ao seu lado que entendem de Bíblia para você também procurar entender de Bíblia. Que a palavra hoje, eu não gosto de usar essa palavra desviado, mas a palavra hoje de uma pessoa que saiu dos caminhos de Jesus e foi para o mundo é o quê? Eu sou conhecedor da palavra. Eu sou conhecedor da palavra. Irmão, se você vivesse o tanto que você conhece, se você aplicasse um pouquinho do que você conhece, e a fala dele foi essa: eu sou conhecedor da palavra. Estava ali numa igreja agora, o pastor pondo a mão na cabeça dos outros e mandando cair por terra. E eu deixando ele falar. E ele foi falando, até que ele falou do filho pródigo. Ah, porque o filho pródigo, ele quis viver as coisas do mundo. Eu sou o filho pródigo. Eu falei, então volta, porque o filho pródigo sabia o caminho de casa. E ele falou assim, eu passei aqui só para ouvir isso. Irmão, eu creio que o Senhor vai alcançar ele em nome de Jesus. Já alcançou, vai alcançar não. Deus não trabalha no futuro, Deus é hoje, Deus é agora, já alcançou. E um assunto foi, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, de João 10:10. Sim ou não? E eu perguntei assim, todo mundo pensa que esse ladrão que está falando aqui é o diabo. Sim ou não? Quantos pensavam assim também? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Deixa eu desconstruir então uma coisinha na sua mente. Esse ladrão de João 10:10 não é o diabo, tá? Você vai ficar um pouquinho bugado aí e eu não vou entrar nessa parte. Se você quiser, você me chama depois numa mesa que eu te explico. Eu vou deixar só a pulga santa aí atrás da sua orelha. Mas não é o diabo, aquele ladrão ali. E depois nós vamos sentar junto, eu com a minha Bíblia, você com a sua, e eu vou te explicar. E o Espírito Santo vai te convencer. Amém? Não sou eu, é o Espírito Santo. Mas, você tem conseguido reconhecer os homens de Deus? Porque João 10:10 está falando sobre isso. Reconhecer quem é e quem não é. Reconhecer quem é pastor e quem não é. Reconhecer quem coloca a mão na sua cabeça e quem não coloca. Irmão, o apóstolo está lá em Brasília, sim ou não? No evento Top das Galáxias, cheio de pastores de autoridade. Nós chegamos lá, eu, qualquer pastor aqui, nós não permitimos que qualquer pessoa coloque a mão na nossa cabeça.
E não é soberba não, tá? É o que eu acabei de explicar. Veste como Jesus, fala como Jesus, anda como Jesus, tem a expressão de Jesus. Irmão, pode colocar as duas mãos aqui na minha cabeça. Mas se não, irmão, você pode ter o cargo que você quiser. Você não coloca a mão na minha cabeça. Então essa mulher, ela bate o olho naquele profeta. E ela jura pela vida do Deus que era no profeta. Ela diz assim, ó: como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nada para você. Assim como vive o Senhor que é na sua vida, assim, ó, que eu estou vendo ele aí, ó. Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite e um punhado de farinha. Só que eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho. Nós vamos comer e esperar a morte. Ela não pensou duas vezes em dar tudo o que tinha para manter o propósito do profeta ao invés do dela e do filho. Ela alimentou o profeta ali, não foi para matar a fome. Por quê? Lá no início do texto, quem que alimentava o profeta? Os corvos. Traziam pão e carne pela manhã, pão e carne ao anoitecer. Então o profeta ali não foi para comer. Mas ela não pensa duas vezes em manter o propósito do profeta vivo. Você que está nessa situação dessa viúva, entenda. Deus te levantou para manter o propósito do profeta, do sacerdote, do pastor, do líder. Manter esse propósito vivo e aceso. Irmão, o propósito do profeta é muito maior que o seu e isso não é vergonha. O propósito do sacerdote era muito maior do que o daquela viúva e isso não foi vergonha para ela. Deus vai te abençoar com riquezas, com bens, para que você mantenha o propósito dos sacerdotes nos dias de hoje. Deus vai te entregar, irmão, riqueza, fazenda, dinheiro, salário alto. Para quê? Para você manter vivo o propósito dos sacerdotes. Pastor, isso não está na Bíblia não. Eclesiastes 5,19. Abre aí, rapidinho. Também é bom receber de Deus riquezas e boa saúde para aproveitá-las. Alegre-se com o seu trabalho e aceita. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Essa versão aí está bagunçando minha mente. Deixa eu ler aqui na minha aqui. Eclesiastes 5,19. Vai dizer assim o texto: e todo homem, também a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu o poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então receber riquezas, bens, talentos, ter uma vida financeira boa, isso é um dom de Deus, sim ou não? Tem pessoas, irmão, que você bate o olho e ele começa um negócio e está prosperando. Tem pessoas que começam a vender geladinho na rua, na esquina, vai lá no Marte Minas, compra uma caixinha de paçoca, vai lá no sinaleiro, vende tudo, depois vai, compra e vai prosperando e vai aumentando, começa a vender água no sinaleiro e começa a prosperar, começa a enriquecer, isso é dom de Deus. O texto está dizendo isso. Enriquecer, administrar riquezas é dom de Deus. Mas Lucas capítulo 8 vai dizer o para quê, o porquê que você recebe riquezas, o porquê que Deus te abençoa com essas riquezas. Vamos ler junto? Lucas capítulo 8, o verso é do 1 ao 3. Vai dizer assim o texto: e aconteceu que depois disso, ele foi em todas as cidades, aqui é Jesus, tá?
Ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, esposa de Cusa, mordomo de Herodes. Essa mulher tinha dinheiro ou não? O homem era mordomo de Herodes, irmão. Administrava a riqueza. E Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Ali está escrito fazendas. Essas mulheres serviam Jesus. Tem pessoas que falam assim, hoje em dia. Jesus não cobrava para pregar. Né, pastor? Quando vê alguém, a gente vai ter uma conferência aqui, final de semana, querido. E todos aqueles homens, apóstolo Joel, pastor de Arley, apóstolo Isaac, pastor William Werneck, nenhum deles cobra, tá? Se você acha que está pagando para o profeta vir aqui, você não está pagando, não. Nenhum deles cobra. Só que a pessoa tem coragem de virar para você e falar assim, mas Jesus não cobrava para pregar? Claro que não, irmão. Mas as pessoas que andavam com Jesus, o texto está dizendo, serviam ele com os seus bens. Serviam Jesus com os seus bens. Aqui no início do texto, coloca aí de novo, bem rapidinho. Vai dizer assim, no versículo 1. E aconteceu depois disso. Depois disso o quê? Eu aprendi isso com o profeta Arno. Peça por quê? Depois disso o quê? E depois disso... Aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade. Isso o quê? Se você voltar um pouquinho no versículo 7, Jesus entra na casa de um fariseu. E está lá, e senta à mesa, e o fariseu não segue os rituais que tinha que seguir naquela época. Lavar os pés, ungir a cabeça. Vocês já leram isso aí, né? Amém. Não vou entrar muito não. Vocês vão ler lá, João 7, Lucas 7, 36. Aí chega uma mulher, que não é a mulher que o apóstolo pregou semana passada, tá? Chega uma mulher rastejando, cheia de pecados, e derrama unguento nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E o homem fala assim, se ele fosse profeta, olha só para você ver. Nós estamos no ponto 2, né? Reconhecer os homens de Deus. E o fariseu vira e fala assim, se ele fosse profeta, ele saberia quem está tocando ele. E Jesus leu o pensamento daquele cara. Eu estou pedindo esse dom aí para Jesus. Ele leu o pensamento daquele cara e falou assim, Simão, deixa eu te contar uma história. Tinham 2 devedores. Um devia 50 dinheiros. Vem cá, Marcão. E o outro devia 500 dinheiros. E o credor, e eles não podiam pagar, tá? Era impagável. E o credor, vendo isso, perdoa a dívida. Pode virar lá para o pessoal te conhecer. E o credor, vendo que eles não podiam pagar, perdoa dos 2. Maurinho, perdoou. Vem cá você também, Espírito Santo. E o credor perdoa a dívida. E ele está contando para Simão. Qual dos 2 vai amar mais esse senhor? Simão fala, uai, é óbvio que é o que devia 50, é o que devia 500. E Jesus vira para ele e fala, julgaste bem? Vem cá, Pablo. Julgaste bem. Porque quem muito é perdoado, muito ama. E ele vira para aquela mulher e fala, seus muitos pecados estão perdoados. E Simão fica com a cara de tacho ali, porque Simão achava que ele não tinha tanto pecado assim. Igor, vem cá também. Simão achava que ele não tinha tanto pecado. Cadê o José? Vem cá, José, você também, fica aqui.
E aquela mulher começa a se derramar e ela fala, e Jesus vira para ela e fala assim: seus muitos pecados estão perdoados. Aí ele vai falar: Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não lavou os meus pés, e ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e está enxugando com os cabelos. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, e ela não para de ungir os meus pés. Sabe qual é o problema? A gente quer prestar muita atenção na cabeça e esquece de olhar para os pés de Jesus. Aquela mulher não foi na cabeça de Jesus. E como eu disse, quem muito é perdoado, muito ama. Quem entende o valor do perdão, quem reconhece da onde que Deus tirou, quem sabe o passado que tinha. Esse aqui eu não sei muito, porque esses 4 aqui, eles têm algo em comum. E o Espírito Santo que foi chamando, tá? Eles têm algo em comum. Ex-criminoso. Esse aqui eu não sei, mas o Espírito Santo mandou chamar. Só que esses homens aqui estão agora no lugar daquela mulher que chegou aos pés de Jesus e entregou tudo. Entregou tudo. Entregou tudo. Entregou tudo. Entregou tudo. Porque entendeu o tamanho do perdão que recebeu. E sabe o que o Espírito Santo diz para esses homens? Engraçado, chamou só homem, né? Lá era uma mulher e aqui só chamou homem. Que eles ficam se perguntando assim, ó, e se for mentira, eles podem falar. Porque nem todo mundo ama como eu amo. Porque nem todo mundo tem esse amor que eu tenho. É porque nem todo mundo entendeu a grandiosidade do perdão que recebeu. Nem todo mundo entendeu. E nem vai entender, tá? A grandiosidade do perdão que você recebeu. Eu falo porque eu conheço. Eu sei o que esses homens aqui fazem. Entregam, dedicam. Se a gente for falar do passado desses caras aqui, irmão, vocês vão ficar escandalizados. Eu não vou nem falar. O que eles já fizeram. O que eles já praticaram. Mas um dia, chegaram aos pés do Senhor, entendendo o perdão que recebeu, e entregaram tudo. Tudo por quê? Tudo por quê? Estão aqui hoje servindo, trabalhando, fazendo, indo, entregaram a vida para Jesus. Aí tem pessoas aqui que não entendem o tamanho do perdão que recebeu. Por quê? Porque acha que é aquele devedor de R$50. E se você for olhar a dívida, está mais de 5 mil. Só que para ela, porque ali para Simão, ele se via como um devedor de 50. Mas era um fariseu, hipócrita, conhecia a palavra. Lembra que eu comecei falando? Pessoas que estão no mundo vão virar para você e falar assim, ó, eu conheço da palavra. Simão conhecia. Começa a viver. Começa a entregar. Começa a cumprir princípio. Amém? Aplauda o Senhor pela vida desses homens aí. Qual o valor do perdão que você recebeu? Qual o valor do perdão que você recebeu? Você pensou o valor desse perdão? Aí eu quero te fazer outra pergunta. Quanto que isso te custa hoje? Coloca 1 Reis 17, o versículo 18. O profeta chega na casa daquela viúva. Aí acontece do filho dela adoecer, morrer. Vocês conhecem essa história. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade? E matares o meu filho? Olha só o que ela diz para o profeta.
Você veio à minha casa para lembrar do meu pecado? Você veio à minha casa, bateu na minha porta para me lembrar do meu pecado e fazer com que meu filho morra? Elias ressuscita o filho. E eu quero entrar no terceiro ponto para parecer que está acabando. A palavra de prosperidade está na boca do sacerdote. Você não entendeu, não. A palavra da sua prosperidade está na boca do sacerdote. Quem é o sacerdote dessa casa? Apóstolo Ederson. Eu ia falar Ederson Pereira, você acredita? O sacerdote dessa casa é o apóstolo Ederson Borges. A palavra de prosperidade está na boca do sacerdote. E eu vou te mostrar por quê. O sacerdote decretou que não chovesse. Só que ele também decretou quando ia chover. Ele já falou, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. E só vai chover segundo a minha palavra. O homem foi ousado. Deus é imutável segundo a sua palavra. E o princípio é a garantia de acesso à promessa. Sim ou não? Minha casa, a sua casa está vivendo debaixo de uma palavra. Sim ou não? Quem aqui vive por palavra? Deixa eu te contar um segredo. Nem todo mundo acessa a palavra. A minha casa, a sua casa está vivendo debaixo da palavra. Mas para acessar a palavra, só se acessa cumprindo o princípio. É por isso que as pessoas vivem atrás de profeta para receber palavra. Porque recebe palavra e não cumpre o princípio. Aí volta na palavra. Vai na palavra, recebe palavra, vai em conferência, sai de conferência, vai em evento, sai de evento, entra na igreja, sai de igreja, troca de igreja, recebe palavra e não cumpre o princípio. Irmão, só acessa a promessa se cumprir o princípio. Você tem a palavra e Deus é imutável, Ele não volta atrás na sua palavra. É por isso que você fica assim, meu Deus, o profeta confirmou o que eu recebi há 10 anos atrás. É claro, Deus não muda. A palavra é a mesma. Você vai ficar ouvindo ela até quando? A palavra é a mesma, irmão. Daqui a 20 anos, se você não cumprir o princípio, você vai chegar num profeta e ele vai te falar a mesma palavra. E a gente vira e começa a culpar a Deus. Deus abençoa só o irmão. Mas você não vê que o irmão está cumprindo o princípio. A grama do vizinho é mais verde. Mas você não vê que todo dia de manhã ele vai lá e rega a grama dele. E você está esperando a sua crescer. Você não levanta cedo. Vai molhar a sua grama. Quando você decidir alimentar primeiro o sacerdote, Deus vai começar a transbordar na sua vida. Quando você decidir a começar a alimentar primeiro o profeta, Deus transborda na sua casa. Porque agora, a viúva fala assim, ó, eu só tenho para mim e para o meu filho comer e morrer. Elias fala assim, vai e faz conforme você disse, faz o bolo. Só que primeiro, você vai trazer para mim. Já viu a honra do bolo de aniversário, o primeiro pedaço? Irmão, se você der o primeiro pedaço para a pastora Heloísa e der o restante do bolo para o pastor Jacques, quem é mais honrado? O profeta fala assim, você pode ir fazer o bolo, mas o primeiro, traz para mim. Enquanto o profeta estava naquela casa, o azeite não acabava e a farinha não cessava. Só que ele disse assim, ó, e vai ter azeite e vai ter farinha até quando chover. Mas quem ia dar a ordem para chover? Então ele está dizendo assim, ó, enquanto eu estiver na sua casa e você estiver me alimentando, não vai faltar azeite.
Não vai faltar farinha. Eu vou falar nos dias de hoje. Não vai faltar arroz, não vai faltar feijão, não vai faltar carne, não vai faltar o contrafilé, não vai faltar o noá, não vai faltar o sorvete, não vai faltar. Mas, se você decidir alimentar primeiro o profeta, o sacerdote. Quantos aqui sabem o que é primícia? Amém, glória a Deus. Muitas pessoas. Eu já contei esse testemunho e não vou entrar nele de novo. Eu dei a minha primeira primícia ao apóstolo debaixo de uma palavra. Eu tinha o valor, eu só tinha aquele valor, eu nem tinha começado a trabalhar. Fui lá e dei. Dízimo a gente devolve, primícia a gente dá, tá? Entrega na mão do sacerdote. E eu dei a minha primícia para ele. Falei assim, aqui está a minha primícia. Em cima do salário que eu vou receber. Nem recebi ainda. Irmão, depois disso, você não tem noção da prosperidade. Não é riqueza, tá? Da prosperidade que eu vivo na minha casa. Porque talvez a gente fique assim, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu esmolo, eu entrego dinheiro no sinaleiro. Irmão, falta um detalhe. Um detalhe que é o detalhe-chave dessa palavra inteira. Alimenta o sacerdote. Alimenta o seu sacerdote. E aqui nós temos um sacerdote, tá? Eu ia falar apóstolo Ederson Pereira de novo, meu Deus. Apóstolo Ederson Borges. Para quem não entende como funciona a primícia, você vai pegar os seu recurso, vou colocar recurso, tá? Porque tem pessoas que recebem salário diferente aí, não é assalariado que nem eu. O meu é facinho, é aquilo lá e aquilo lá todo mês. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu nunca dizimei, desde o dia que eu comecei a trabalhar até hoje, somente em cima do meu salário. Sempre a mais, porque sempre transborda, sempre aparece alguma coisa, Pablo. Sempre aparece um negócio diferente. Deixa eu te contar dessa semana. Em fevereiro, a minha esposa olhou lá que ela ia receber um abono salarial. Acho que é PIS, né? PIS. Em abril. Eu falei, opa, vou olhar o meu também. Negado. Você não tem direito. Eu falei, amém, ficar em paz. Quarta-feira estou aqui na oração. Aí minha sogra falou assim, mandou mensagem. Você tem um dinheiro aí para você pagar um boleto para mim? Amanhã eu te devolvo. E eu abri a conta, sabendo que não tinha, mas eu abri, né? Falei, vai que tem. Abri lá, antes de responder. Por que não falou assim? Não tem não. Falei, peraí, eu vou olhar. Olhei, um dinheiro lá, 1.500 e tarará. E eu olhei assim e falei, rapaz, não é que eu tenho, mas de onde saiu? Fui olhar lá, abono salarial. Aí eu falei assim, mas peraí, eu olhei lá atrás, não tinha direito nesse negócio. Aí eu entrei no aplicativo da carteira de trabalho. Falei, eu vou lá entrar, ver o que mudou, né? Eu cliquei, entrei. Quando eu cliquei em abono salarial, estava o xizinho vermelho de negado. Só que quando eu cliquei e abri, aí eu fechei e abri de novo. Apareceu o Vzinho de verde, aprovado. Caiu dia 15/10. Eu falei, pronto, olha o Senhor me abençoando. Eu mandei para ela, agora eu tenho. Irmão, eu nunca dizimei somente em cima do meu salário. Mas por quê? Antes mesmo de começar a trabalhar, eu decidi viver um princípio que trouxe prosperidade para minha casa. Prosperidade. Eu comecei a viver a prosperidade por meio da fé e de cumprir o princípio da primícia. A primícia, como eu estava dizendo, você vai pegar o seu recurso, é o seu recurso, dividir por 30 dias do mês. Vai dar um valor de um dia, né? Você vai pegar esse valor de um dia e entregar na mão do sacerdote. Um dia do seu mês você dedicou, você abdicou, você ofertou, você ajudou o sacerdote a ter alimento na casa dele. Um dia, irmão, um dia. Lembra que eu falei desses homens aqui? Eles entenderam o valor do perdão que eles receberam de Jesus, não é do sacerdote. Mas na palavra você tem que alimentar o sacerdote.
Se a gente for entrar, aprofundar na Bíblia, a tribo de Levi era a tribo de sacerdotes. E eles não tinham herança na terra. Eles eram alimentados pelo que as outras tribos traziam e eles tinham que comer. Ah, pastor, mas naquela época é Velho Testamento. Eles levavam, era boi, era vaca, era carneiro, era tudo. Irmão, você vai conseguir trazer um boi aqui para o apóstolo? Um carneiro? Nem dinheiro a gente traz mais, a gente manda logo ao Pix. Apóstolo, manda seu Pix aí, toma. Ele vai orar por você, vai abençoar a sua casa, vai decretar céus abertos. Porque assim ele faz comigo e eu creio que ele faz com todos. E todas as vezes, irmão, Deus vai prosperando, Deus vai multiplicando, Deus vai trazendo. A viúva fez a sua primícia, alimentando o primeiro profeta. E viveu a prosperidade em tempo de escassez. Se a gente for olhar para o governo, se a gente for olhar para o momento que a gente está vivendo, é escassez. E nós estamos vivendo a prosperidade. Te convido hoje a vencer essa barreira, porque isso é uma barreira, tá? Isso é uma barreira. Uma barreira que impede que nós pensamos além do dinheiro. Prosperidade, riqueza sem prosperidade é apenas mais uma fase que você vai viver na sua vida. Riqueza sem prosperidade é só um momento. Te convido a vencer essa barreira, cumprir o princípio de primícias, reconhecer o sacerdote levantado por Deus e viver o extraordinário de Deus aqui nessa terra. O princípio que gera prosperidade é o tema da palavra. É aquele que você decide viver. O princípio que vai gerar prosperidade em você é aquele que você vai decidir, eu creio, em nome de Jesus, a partir de hoje, viver ele. E talvez pessoas podem pensar assim, meu Deus, esse povo só fala de dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro é o único, vou colocar coisa, a única coisa na Bíblia que Deus compara como Senhor. Nem o diabo ele chama de Senhor. E talvez nós, eu falo porque por um tempo eu servi esse Senhor, chamado Mamon, dinheiro. Mesmo depois de converter, tá? Ainda servia Mamon. É o único. É o único que nos tira hoje da presença do Senhor. Nos tira a alegria de estar aqui. Mas eu creio, em nome de Jesus, que você vai decidir servir ao único Senhor dos senhores. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você.